Não estou dizendo aqui para as pessoas pararem de fazer CrossFit. O que eu estou dizendo é, se você não quer se machucar, o CrossFit não é o lugar para você. Estou dizendo que, mas o CrossFit é tão lesivo quanto outras modalidades. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. É tão lesivo quanto as outras modalidades que também são lesivas. Ninguém está dizendo que as outras não são lesivas. O problema é que a CrossFit levantou uma bandeira que não gera lesão. Eu não faço aqui um vídeo sobre futebol porque ninguém sai falando por aí que futebol não machuca. Todo mundo sabe que futebol machuca. Todo mundo sabe que rugby machuca. Todo mundo sabe que levantamento olímpico machuca. Mas a CrossFit fica levantando a bandeira de que não machuca. Machuca. E aí, pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui. E o assunto do vídeo de hoje é a continuação do vídeo passado em relação a CrossFit, em relação ao vídeo que era o segredo para não se machucar fazendo CrossFit. Esse vídeo aqui, ele já está programado para ser feito, né? Então ele é um vídeo para dar suporte àquilo que eu falei no último vídeo, para vocês saberem da onde que veio aquilo tudo, né? Da onde que veio aquelas informações, bom? O último vídeo, obviamente, deu muita polêmica, né? Tiveram muitas manifestações de pessoas pró-CrossFit, né? Eu já esperava essa reação, obviamente, porque o pessoal da CrossFit eles têm uma dificuldade de entender que eles não são perfeitos, né? Então, quando alguém mostra coisas reais e fatos sobre o que acontece, é um rebuliço, né? Porque é impressionante, parece que é proibido falar alguma coisa. Mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu gosto mesmo de ver o circo pegar fogo, eu falo mesmo porque o meu compromisso é com a verdade, com você que está a fim de saber as coisas reais sobre o treinamento físico. Então, volto a afirmar, o CrossFit ele é lesivo sim, joia? Ele é lesivo sim, e agora a gente vai mostrar para vocês que estão assistindo, e também se os haters quiserem dar uma olhada, né, para falar da onde que veio essa informação, tá joia? Então vamos começar, porque tem muita coisa para falar e senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e também curtir o vídeo aqui para dizer que está gostando disso aí, tá joia? Vamos lá. 2019 2019, abril, tá? Foi publicado um artigo no Journal of Science and Medicine of Sport, Medicine in Sport, só. 2019 pelo Hopkins et al, tá bom? Esse artigo ele traz a informação de 11 casos de rabdomiólise que foram registrados de 2010 a 2016, joia? Relacionados ao CrossFit. Vou chegar nesse ponto já já. Nesse estudo, Hopkins ele cita dois estudos. Ele cita um do Wiesenthal e Maloney et al, tá bom? E também cita um do Hack et al. O Wiesenthal e Maloney et al, ele traz a informação de que a taxa de prevalência de lesão do CrossFit é de 20%. Ou seja, uma pessoa a cada 5 vai se machucar. Então 2 a cada 10, tá? Já é um nível altíssimo. Pelo menos para mim é um nível altíssimo. Joia? Se a cada 5 alunos meus um se machuca, eu sou um péssimo profissional. Eu tenho que dar um jeito na minha vida porque esse nível, esse percentual é muito grande. Não sei para vocês, mas para mim é muito grande. Já o Hack et al, ele traz que a taxa de prevalência de lesão é de 73%. É muito maior. Bom, então de 20% para 73% é uma diferença muito grande. Joia? E os dois estudos trazem que essas lesões variam desde lesões musculares leves, né, distensão e tal, as coisas mais leves, contratura, enfim, passando por deslocamento da retina e chegando até dissecação espontânea da carótida. Dissecação espontânea da carótida é responsável por 25% das causas de AVC em pessoas abaixo dos 45 anos. Por aí. E vai piorando, tá? Piorando. Dessas pessoas todas aí, 7% precisam de cirurgia. Ou seja, das pessoas que machucam no CrossFit, 7% delas precisam de cirurgia. Ou seja, a lesão é tão grave que tem que ter um processo cirúrgico para corrigir. Então esse estudo foi feito aí 2010 a 2016, há 7 anos, onde eles pegaram os relatórios médicos, né, de pessoas que deram entrada com alguma lesão no hospital que tinha alguma menção com CrossFit. Tá joia? Então todos os relatórios preenchidos pelos médicos, enfermeiros, pessoas que atenderam, que tinham relação com CrossFit foram analisados. No final disso, eles conseguiram aí
consegui aí agregar ou juntar 498 pessoas que deram entrada, tá bom? No hospital nesse período, com 523 lesões, ou seja, pessoas se lesionaram mais de uma vez. Tá? Se você pegar essas 523 lesões e dividir por 7 anos, você vai ter uma lesão a cada 5 dias. Então, a cada 5 dias, chega no hospital, opa, machuquei, aonde? No CrossFit. Passa 5 dias, opa, machuquei, aonde? No CrossFit. Mas tá tudo bem, CrossFit não machuca. Tá tudo certo, tudo bem. Dessas lesões aí, 523 lesões, 426 foram lesões musculoesqueléticas, em torno de 80%. Dessas 426 lesões, 55% foram na coluna, nos joelhos e nos ombros, que são as estruturas mais suscetíveis aí de lesão que a gente tem no nosso corpo. Tá joia? Outras 36 tiveram relação com problemas cardiopulmonares e outras 32 com problemas neurológicos. Então esse estudo aí de 2019, ele traz esses 11 casos aí de rabdomiólise, tá joia? Que se você pegar em percentual, dá 2,1%. É um percentual baixo. Mas a rabdomiólise, para quem não sabe, é quando existe uma quebra muscular excessiva, ou seja, uma quebra do tecido muscular de maneira excessiva, onde os conteúdos intracelulares vão para a corrente sanguínea e acabam sobrecarregando o rim, podendo gerar insuficiência renal aguda, podendo causar até a morte. Tá bom? Então, rabdomiólise é uma condição grave que pode matar. Então, nesse período de 7 anos, 11 pessoas foram diagnosticadas com rabdomiólise relacionadas a treinamento de CrossFit. Dessas 11 pessoas, mais da metade era iniciante, ou seja, pessoas que não tinham condições de treinar, porque estavam se preparando ainda, né, não tinham condição de suportar aquela intensidade do CrossFit e acabaram sofrendo essa condição. Para vocês terem uma noção, né, a rabdomiólise é uma condição que pessoas que sofrem ela são pessoas que passaram por desabamento de prédio, são pessoas que passaram por choques de alta voltagem, são pessoas que passaram por desastres naturais, são pessoas que estavam em lugares, sofreram bombardeios de guerra. Então é essa condição da rabdomiólise, são esses casos aí que causam rabdomiólise, que a CrossFit também causa. Bom, 11 casos em 7 anos. Não é? Isso em uma única instituição acadêmica. Tá? Muito bem, vamos continuando. O mesmo Hopkins et al., em 2017, publica um artigo no Clinical Journal of Sport Medicine, onde ele usa esses mesmos dados para poder fazer uma relação com a lesão na coluna. Então, daquelas lesões de musculoesqueléticas, de 426 lesões desses 7 anos, 20,9% foram na coluna, tá? Sendo que 83% foram na coluna lombar. Lembrando que as lesões foram lesões que impediram as pessoas de treinar, ou de competir, ou de trabalhar. São lesões que incapacitavam a pessoa para fazer atividades normais do dia a dia. Continuando, tem um jornal, tem um outro artigo que foi publicado no Journal of Sport Rehabilitation, 2018. Foi publicado pelo Klimek et al. Esse estudo ele é bem legal, por quê? Porque ele faz a comparação do risco de lesão do CrossFit com outras modalidades. Joia? Então esse estudo ele compara o CrossFit com o levantamento olímpico, compara com corrida de fundo, compara com rugby, compara com futebol americano, compara com futebol, compara com ginástica e com hóquei no gelo. Joia? E é bem interessante, por quê? Porque o CrossFit, de acordo com esse estudo, ele tem uma taxa de risco de índice de lesão de 3,1 lesões a cada 1.000 horas de treino. O levantamento olímpico tem 3,3 lesões a cada 1.000 horas de treino, então é bem parecido. O rugby tem 3 lesões a cada 1.000 horas de treino. E a ginástica tem 3,1 lesões a cada 1.000 horas de treino. Então, essa comparação que o artigo está fazendo, ou seja, que CrossFit se compara com rugby, levantamento olímpico e ginástica, quando se trata de taxa de lesões, né? Número de lesões por a cada 1.000 horas de treino. É muito interessante, por quê? Porque é esse artigo que as pessoas estão usando para poder justificar as lesões do CrossFit. Estão dizendo que, mas o CrossFit é tão lesivo quanto outras modalidades. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. É tão lesivo quanto outras modalidades que também são lesivas.
Ninguém está dizendo que as outras não são lesivas. O problema é que a CrossFit levantou uma bandeira que não gera lesão. Eu não faço aqui um vídeo sobre futebol porque ninguém sai falando por aí que futebol não machuca. Todo mundo sabe que futebol machuca. Todo mundo sabe que rugby machuca. Todo mundo sabe que levantamento olímpico machuca. Mas a CrossFit fica levantando a bandeira de que não machuca. 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 Machuca tanto quanto o rugby, que é aquele esporte que as pessoas, você sabe como é que é, as pessoas se matam dentro de campo. Sabe o cara com o nariz quebrado, braço quebrado, tá? Uma doideira. Machuca tanto quanto o levantamento olímpico, que é aquele esporte que bota cargas imensas acima da cabeça. E machuca tanto quanto ginástica, aquele esporte que as pessoas pulam, dão pirueta, tal, bate, tem impacto pra caramba. Ou seja, o CrossFit é capaz de machucar pessoas tanto quanto esses esportes. E isso é um problema. Por quê? Porque a CrossFit está se comparando com esportes para dizer que está tudo bem. Quando, na verdade, ela está tentando se colocar numa posição de gerar saúde e se comparando com o esporte que não é saúde. Então, essa comparação ela tá sendo manipulada. Isso é relativizar a informação. Você relativiza a informação para poder falar aquilo que você quer. E, obviamente, que isso envolve interesses. Né? As pessoas que falam isso são pessoas que têm interesses. CrossFit é um negócio que dá muito dinheiro. Então, esse artigo está dizendo isso. Beleza? Um outro artigo de 2015, publicado no Journal of Exercise Physiology, pela Mullins, tá? Ela faz algumas colocações bem pertinentes a respeito do CrossFit, de como ele se posiciona, e a respeito das atenções que a gente deveria ter de acordo com alguns assuntos pontuais. O primeiro ponto é sobre o Greg Glassman, né, que é o fundador da CrossFit. Né? Então, ele é adorado pela CrossFit, porque ele criou a CrossFit, então a CrossFit é esse negócio bilionário aí, mundial, tudo bem, méritos para ele, total, ótimo. Mas ele, quando ele fundou isso aí, eu não sei hoje, mas quando ele fundou isso aí, ele não tinha formação em ciências do esporte. Então o CrossFit ele é um amontoado de coisa, né? Tudo o CrossFit usa, não foi o CrossFit que inventou. O CrossFit usa. Tá? Então, levantamento olímpico, antigaço, movimentos da ginástica, movimentos cíclicos, né? Todas aquelas coisas que o CrossFit utiliza, ele utiliza porque, enfim, ele juntou para fazer isso aí. Mas ele não tinha nenhuma formação em ciências do esporte. Ele é tido como uma pessoa que revolucionou o fitness pela própria CrossFit. Né? Complicado isso aí. Tá? O outro ponto é que o CrossFit não tem a preparação correta para performance, seja no treinamento ou seja de competição. A preparação para performance envolve conhecimento do que vai ser feito, envolve preparação correta para aquilo, envolve especificidade, envolve uma série de coisas. E o CrossFit ele não tem essas coisas. Joia? Uma coisa, por exemplo, é a prática regular de você não saber o treino do dia. Você vai lá, não sei o treino, vou lá e vou fazer o treino do dia. Porque tem essa questão, faz o que vier, o que tem que fazer você faz, superação e tal, que é uma coisa bacana, mas isso é uma coisa que não é boa quando a gente fala de diminuição de risco. Joia? O outro ponto é a falta da habilidade dos coaches, que a Mullins traz no artigo dela, a falta de habilidade para dar informações a respeito de nutrição, por exemplo. Então a CrossFit ela divulga a dieta paleolítica, né? E essa divulgação é feita pelos coaches também e tal. Então essa orientação muitas vezes são passadas por pessoas que não têm aquela formação correta, né? E também uma coisa que ela traz muita atenção é que para você abrir um box CrossFit você só precisa fazer um curso de final de semana. E todo mundo sabe que curso de final de semana é pouco para você construir uma base técnica, prática, para poder difundir ou desenvolver um programa de treinamento. Né? A pessoa faz um curso de final de semana, abre uma CrossFit e está tudo bem, e eles se orgulham disso. Outro ponto que ela traz, que é importante, é os exercícios de alto risco que são utilizados durante o CrossFit. Então ela elenca aqui dois, que um é o pistol, né? Então o pistol é aquele agachamento numa perna só, e todo mundo do treinamento físico sabe, ou deveria saber, que o agachamento, ele para ser feito com segurança, é importante que se mantenha as curvaturas neutras da coluna. Né? Isso é uma coisa, isso é um fato. Né? Se você tiver curvatura excessiva da coluna,
o seu risco de lesão aumenta. E muito difícil alguém conseguir realizar um pistol com a coluna na posição correta. O outro exercício é o toes to bar. Então, toes to bar é quando você pendura na barra e leva as pernas, encosta com os pés na barra, né? Então você segura na barra, sobe as duas pernas e encosta na barra. Todo mundo sabe, ou todo mundo deveria saber, que a elevação bilateral dos quadris nessa situação aumenta a sobrecarga lombar de maneira alta. Ninguém está dizendo que não são efetivos, a maioria aqui está dizendo, não é que não são efetivos, mas eles são arriscados. E um programa de treinamento, ele tem que aumentar ao máximo a efetividade com a diminuição máxima do risco. Isso é um programa de treinamento pensado, né? Mas a CrossFit, ela tende a aumentar a efetividade, que tem os benefícios que ela proporciona, obviamente, mas aumentar o risco. E isso é o que não deveria acontecer, não deveria ser feito. Outro ponto que ela bate que é muito importante é o alto volume de exercícios, de repetições, em exercícios com uma complexidade de execução. Quando você tem um alto volume, você sabe que você vai gerar fadiga, né? E a fadiga, ela traz algumas consequências que são perigosas do treinamento. Então, com a fadiga, você tem uma diminuição da ativação do sistema nervoso central, você tem uma alteração do sistema neurotransmissor, né, que é onde faz com que as conexões sejam realizadas e as informações sejam transferidas de maneira eficiente. Você tem uma diminuição do tempo de reação e de ativação da musculatura em momentos de desestabilização. Então, quando você está fadigado e você tem uma fase ali que está desestabilizada, as musculaturas periarticulares, elas demoram mais a serem ativadas, o que pode aumentar o risco de lesão. E também diminui o equilíbrio articular. Então, quanto mais fadigada a pessoa é, mais propensa à lesão ela está. E o CrossFit, com seu alto volume, gera constantemente fadiga. Então, o CrossFit ele se orgulha de matar as pessoas no treinamento. Matar no sentido figurado, deixar as pessoas cansadas no chão, né? Pessoas que realizam exercícios, por exemplo, de alto volume de levantamento olímpico, né, que é um exercício com demanda altamente complexa, e fazem repetições e traz repetições, agachamento, barras, são exercícios que são utilizados para poder ganhar força e potência, mas são utilizados com alto volume. Isso gera um maior risco de lesão. E, obviamente, também a ignorância de fundamentos básicos do treinamento que o CrossFit ele opta por não utilizar. Então, por exemplo, o controle das variáveis no programa de treino, né? Então, o volume, a intensidade, quando você aumenta o volume, a intensidade diminui, quando a intensidade aumenta, o volume diminui. Isso é básico da periodização. E o CrossFit, infelizmente, não utiliza esse tipo de coisa. Você tem treinamentos com alto volume e com uma alta intensidade de maneira impressionante. Outra coisa também é a questão da periodização, do descanso, né, que é fundamental, da preparação correta. Algumas coisas básicas que o CrossFit opta por não utilizar, por ignorar. Então, são esses pontos que eu queria trazer para vocês, tá bom? Para que vocês tenham ciência de onde que veio essas informações. Os artigos estão todos aí para vocês, tá bom? Nos comentários, tá bom? Se você está vendo no YouTube, no Instagram, tá nos comentários aí. Você pode acessá-los, buscá-los, fazer a sua busca que você quiser, tá joia? Então aí alto e claro. O que é importante a gente entender é que as pessoas, elas tendem muito a manipular a informação de acordo com o que elas querem falar, né? Então a gente tem que ter noção disso aí também. E obviamente que se você é uma pessoa que você está preocupado com prevenção de lesão, leva isso a sério, tá joia? Porque isso é importante. Não estou dizendo aqui para as pessoas pararem de fazer CrossFit. O que eu estou dizendo é, se você não quer se machucar, o CrossFit não é o lugar para você. É isso que eu quero dizer, tá bom? O segredo para não se machucar no CrossFit é não fazer. Por quê? Porque a lesão está aí. Todos os indícios mostram que a lesão está aí. Assim como jogar um futebol, assim como jogar rugby, assim como fazer levantamento olímpico, assim como fazer outras coisas que também geram lesão. Se eu não quero me machucar, eu não vou jogar rugby. Por quê? Porque rugby é lesivo, caramba. Se eu não quero machucar, eu não vou jogar futebol. Por quê? Porque o futebol é lesivo. Se eu não quero me machucar, não vou fazer CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit é lesivo, machuca. E as pessoas têm que saber disso. Porque chega dessa bandeira de que CrossFit não machuca,
CrossFit é saúde, não é. CrossFit é uma modalidade esportiva, como eles fazem aqui na pesquisa do Klimek et al., que eles usam para poder justificar que a lesão é normal, é tudo certo. Não está tudo certo. É um alto índice de lesões ainda. Comparados com alguns outros, não é. O futebol é 140 lesões a cada 1000 horas de treino. Muito maior. O hóquei no gelo, 70, 79. Muito maior. Mas ainda é um percentual alto. Bom, então, se você não... Continuo falando aqui, vou fechar o vídeo da mesma maneira. Se você não quer se machucar no CrossFit, para de fazer CrossFit. Se você quer continuar fazendo CrossFit, saiba dos riscos que você está correndo. E você que é treinador de CrossFit, ou dono de boxe, pare de falar que CrossFit não machuca, porque ele machuca, assim como outros esportes que vocês se comparam aí para poder justificar a realização do CrossFit. Tá joia? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, tá joia? Deixa os comentários aí pra gente debater, mas seja educado, porque no último vídeo, uma galera aí que foi mal educada, viu? Coisa feia demais. Deixa os comentários aí, um abraço para você e até a próxima.